Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de Ciências para o 8º ano. Como vocês sabem, eu sou o professor Johnny e o meu e-mail é profjohnnyquimico@gmail.com. Vamos à nossa aula de hoje? Bem, nós estávamos falando sobre alimentação, então hoje nós falaremos sobre alimentação e problemas de saúde. Um dos problemas de saúde com a alimentação, ligados à alimentação, é a desnutrição. Bem, a desnutrição está ligada ao consumo insuficiente de nutrientes. A pessoa não come alimentos que contenham nutrientes adequados, ou seja, pode comer só porcaria, né? Entre eles refrigerantes, salgados, entre outros. E uma pessoa aparentemente com peso adequado, ela também pode estar desnutrida, ou seja, ela tem uma alimentação que permite ela ter um corpo legal, adequado para o tamanho, para a idade, mas não tem alimentação com os nutrientes devidos. Isso causa uma série de problemas. Um desses problemas é a desnutrição proteico-calórica, ou seja, você tem falta de proteína e calorias na sua dieta. A pessoa não ingere alimentos em quantidades adequadas, ou seja, por não ter acesso a uma quantidade de alimentos, passa fome, né? Dependendo da região que estamos, isso é uma coisa tão comum, né? Que não deveria ser. Então muitas pessoas não ingerem a quantidade necessária, nem qualidade necessária de alimentos devido a problemas sociais. Tá? Isso é comum e vocês talvez conheçam pessoas que estejam nessa situação. Ou por falta de dinheiro, por falta de emprego, ou por vários outros problemas. Então, os problemas causados. Ele impede o crescimento da pessoa, atrofia músculos, o seu organismo, o seu corpo fica vulnerável a doenças e você passa a ter um baixo desenvolvimento mental, você passa a ter dificuldade no aprendizado. Entre algumas doenças temos a obesidade. Obesidade ou sobrepeso refere-se ao acúmulo de gordura no corpo, em excesso. Também uma alimentação em excesso, rica em lipídios, né? Em gorduras, óleos, e traz problemas como doenças cardíacas, né? Baixa qualidade do alimento ingerido, e isso causa grandes problemas ao seu corpo, à sua saúde. Dessa forma, o colesterol, a pressão e a glicose, elas sempre vão estar anormais, tá? Então, para quem está com sobrepeso, é importante ter uma alimentação mais saudável para evitar problemas cardíacos, problemas com colesterol, problemas com pressão e glicose, entre outros problemas, além de dores musculares. Entre esses problemas e ligados à glicose, temos a diabetes. A diabetes é uma doença associada ao excesso de açúcar no sangue. O corpo perde a capacidade de transportar o açúcar para dentro da célula. Dessa forma, ele fica acumulado no nosso sangue. Entre os problemas com açúcar, além da diabetes, temos a hiperglicemia. Bem, a hiperglicemia pode causar o excesso de urina e o excesso de vezes que você vai ao banheiro urinar, né? Isso é chamado de poliúria. Também dá a sensação de boca seca, né? Aquela sensação de boca
seca que você não consegue diagnosticar, você não sabe dizer se bebeu água ou se continua querendo beber água, né? Que é a xerostomia. Dessa forma você fica com a sede constante, intensa, e parece que a água não acaba. Você está cheio de água, mas você continua com sede, né? Aliado à boca seca. Então, isso também é chamado de polidipsia. Além da sede constante, você também fica com fome constante, né? Uma fome difícil de saciar. Você quer comer mais. Alguém está sentindo algo assim durante essa quarentena? Isso gera também um cansaço, né? Tanto pelo fato de você se sentir cheio, para urinar direto, com a boca seca, com fome constante, você quer sempre estar comendo, enchendo a barriga, né? Um outro problema é uma certa coceirinha, um comichão no corpo, né? Sobretudo nos órgãos genitais. Então aquela pequena coceirinha pode ser baixa de açúcar no seu sangue. Se não for isso, é sempre bom procurar um médico, né? Isso também pode causar uma visão turva. O que é visão turva? Significa que nós vemos tudo mais embaçado. E se não tem um excesso de glicose no sangue, eu tenho a falta dele, que pode causar suor excessivo, sem que você faça grandes atividades físicas, né? Causa tremores no seu corpo, você não consegue controlar o seu corpo direito, dá aquela fraqueza, né? Que é diferente do cansaço, aquela fraqueza que você não consegue fazer as coisas, desânimo total, e você fica com uma certa palidez no seu corpo. Também, semelhante à hiperglicemia, você acaba sentindo fome, né? Mas não é mais aquela fome insaciável. Você tem dificuldade de concentração, então muitas vezes a dificuldade de concentrar na aula, na prova, em qualquer coisa, em qualquer atividade que você faça, até conversar com as pessoas, que você não consegue mais prender aquela atenção, pode ser falta de açúcar no sangue. Por isso que quando se faz prova de vestibular, do Enem, de concurso, as pessoas tendem a levar uma fruta, um chocolate, que é para reabastecer a glicose durante a prova, né? Além de água, para que você não tenha dificuldade da concentração, né? Também a hipoglicemia, falta de açúcar no sangue, ela pode causar alteração de consciência. Você passa a não saber onde está. Sabe aquela história de você ir na geladeira e não saber o que estava procurando? É uma dessas ideias, né? Uma dessas situações que a falta de açúcar pode conter. E tem aquelas pessoas que são irritantes, né? Agressivas. Elas têm uma irritabilidade muito alta. A todo instante elas ficam irritadas com qualquer coisa, né? Inclusive com nossas aulas. Dessa forma, tem aquelas pessoas que parece que estão em coma, né? Mas não é bem isso. O coma causado por hipoglicemia já é um problema médico avançado, tá? Que é exatamente a questão de você estar com a glicose tão baixa no seu corpo que seus órgãos não funcionam mais direito. Então você acaba entrando em coma. A diabetes, ela também pode ser gestacional, né? Então, por que eu estou falando de hiperglicemia e hipoglicemia? Por quê? Porque quando nós temos diabetes, ou você está com muito açúcar no sangue ou você está com muito pouco açúcar no sangue.
Então, a pessoa que tem diabetes sempre tem que estar. Então, como ocorre a diabetes? Vamos ver? Em primeiro momento, ao comermos, nós estimulamos o pâncreas, tá? Esse pequeno órgão que fica junto ao nosso estômago, que ele produz insulina. Insulina é um hormônio essencial para o metabolismo de carboidratos, certo? Ou seja, ele é essencial para que os carboidratos absorvidos por nosso organismo seja tratado, né? Então, em segundo momento, a insulina gerada pelo pâncreas, ela ajuda a carregar aquele açúcar, aquele carboidrato para dentro das células, percorrendo as nossas veias pelo sangue, tá? Lá na célula ele é transformado em energia. Então, quando uma pessoa engorda, né, as células de gordura, que seriam células de armazenamento de energia, elas começam a se acumular no abdômen da pessoa, né, na barriga, e funcionam, de certa forma, como uma fábrica de hormônios ruins, né, que acabam saindo dessa camada do nosso corpo, prejudicando a ação da insulina, prejudicando o nosso corpo, né? É nesse momento que o pâncreas ele começa a perceber a dificuldade de carregar esse açúcar. O açúcar que está entrando no nosso corpo, ele já não é totalmente absorvido pela insulina, pelo nosso corpo, para ir para dentro da célula, né? Então ele passa a ficar sobrecarregado, o que causa grandes problemas, né? Ele sobrecarregando, de acordo com que nós vamos ingerindo a gordura, a diabetes ela passa a prevalecer, tá? E ela começa com a falência desse órgão, a falência do pâncreas, fazendo com que nós não produzimos mais insulina, ok? Seguindo adiante, nós temos uma série de transtornos alimentares, né? Que são causados por distúrbios emocionais, fatores socioculturais, né? Aquelas amizades, ou o ambiente que você anda, ou o trabalho, por distúrbios emocionais podem ser ansiedade, aquela baixa estima, né? Aquela falta de autoestima do nosso corpo, na nossa mente. Você se acha gorda ou você se acha magra demais, né? Isso é causado também com os meninos, tá? Entre os fatores físicos, temos transtornos de ansiedade, histórico familiar, né? Maus hábitos alimentares, ausência do reconhecimento do baixo peso, ou ausência do reconhecimento do alto peso, né? Quando você acha que sempre está gorda, embora você seja magra ou magro, você pode desenvolver um transtorno chamado anorexia, que causa um baixo peso, um peso muito pequeno para o seu corpo. Você fica com medo de engordar, você passa a reduzir cada vez menos alimentos, tá? E existem vários diagnósticos para isso. Outros transtornos são a bulimia, né? A bulimia não é bullying, ok? Mas é um comportamento compulsivo. Você passa a sentir culpa quando se alimenta, você passa a induzir o vômito quando se alimenta de algo, você corre para o banheiro e tenta vomitar, tá? Isso gera grandes problemas. Isso é um comportamento muitas vezes visto na indústria da moda,
as modelos que têm que ser muito magras, né? Que não podem engordar 1 grama. Então, a bulimia, diferente do bullying, é uma coisa que você faz com o seu próprio corpo, tá? E temos as compulsões alimentares, né? Aquela mania de querer comer doce, a mania de querer comer salgado, comer muito rápido porque está apressado, comer em grandes quantidades porque está com muita fome. Você tem uma sensação de falta de controle na ingestão do seu alimento. Depois vem aquele sentimento de culpa, eu não devia ter comido tanto, eu tô com dor porque eu comi muita coisa. Você passa a se isolar e comer sozinho, né? Para que ninguém veja você comendo. Você realmente não se sente bem com o seu corpo, né? Mas isso tudo, pessoal, existe tratamento, tá? Entre eles, tem a própria terapia com psicólogo, que você passa a conversar, a tentar realinhar seus hábitos, né? A terapia. Também pode ter a ingestão de alimentos que possam melhorar seu ânimo, ou remédios como antidepressivos ou ansiolíticos para diminuir a sua ansiedade, a sua infelicidade, né, por assim dizer, porque as pessoas elas se tornam infelizes com o tempo. Você passa a se achar muito diferente das outras pessoas. E muitas vezes isso é ajudado pelas próprias pessoas que moram na sua casa, né? Da sua família, amigos. Você é acusado de ser muito magro ou é acusado de ser muito gordo. E isso tudo gera grandes problemas na nossa mente, né? Então isso é uma dificuldade muito grande. Espero que todos tenham entendido isso. Bem, vamos seguir com a nossa atividade então. Tá? Vocês vão fazer no seu caderno as atividades abaixo, que são da página 59, as questões 1, 2, 3 e 4, tá? E após terminarem, vocês vão enviar para o meu e-mail até sexta-feira, dia 24. Tá? O meu e-mail novamente é profjohnnyquimico@gmail.com. Então, Deck, muito obrigado. E nos vemos, né? Nos falaremos novamente na nossa próxima aula. Um grande abraço e bye bye.